Depois, aqui debaixo, bem guardada, está a caixinha que tem os 1000 euros, que esses são garantidos, mas é muito fácil lá buscar. Lá aqui uma portinha, a gente tira logo os 1000 euros todos os dias. Ou então tira mais qualquer coisa, porque o Jogo da Glória pode dar mais do que 1000 euros. Mas só para quem ligar, ou 760, 300, 600. É isso mesmo. Ora, espreita agora esta novidade. O objetivo é filmar todos os interrogatórios de pessoas suspeitas e detidas pela polícia, analisar as respectivas expressões faciais e assim detectar se falam ou não verdade. A proposta é do Laboratório da Expressão Facial da Emoção da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, e já foi entregue ao Ministério da Justiça. O método é reconhecido cientificamente e já é utilizado pelo FBI, pela CIA e pelos tribunais americanos. Em Portugal, o projeto já é desejado por muitos advogados e juízes, mas ainda não foi reconhecido. Porém, hoje vamos testá-lo aqui na Querida Júlia. E eu dou as boas-vindas aos meus convidados, ao professor Freitas Magalhães e ao Dr. António Pinto Pereira, que já é uma cara conhecida aqui do Querida Júlia. E vamos aqui analisar esta questão de olhar para um rosto e poder tirar mais informação do que aquela que nós todos, cidadãos comuns, retiramos quando conversamos com alguém. O que é este método, professor? Bom, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É com todo o gosto que eu estou aqui na SIC e que tem ajudado a divulgar este método e esta técnica de observação da análise da expressão facial da emoção. E eu começo por dizer que se trata de um assunto pioneiro em Portugal, mas que já é uma situação que ocorre há mais de 40 anos nos Estados Unidos, ou seja... Para ajudar a investigação criminal, exatamente. Não é? E que se tornou agora mais popular pelo facto de estar a passar uma série televisiva num canal por cabo que se chama Lie to Me, e que, de certa forma, veio tornar pública este método. Devo dizer que essa série tem como assessor científico o meu amigo Paul Ekman, que é, de facto, a pessoa que desenvolveu desde 1960 este método de análise da expressão facial da emoção. E em que consiste? Basicamente, nós temos 44 unidades de ação a nível da face. E, por conseguinte, temos de avaliar um movimento muscular para que seja possível depois converter em estados emocionais. Não se trata de uma análise fácil de fazer, mas é um método e uma técnica que estão validados cientificamente. Mas em Portugal não é um método usado na investigação criminal. Apesar de toda a investigação que vocês têm feito nesta área, este instrumento não é usado ainda para ajudar a... Não é usado por um impedimento legal, isto é, o Código de Processo Penal não permite a utilização e recolha de imagens, quer em interrogatórios, quer em inquirições, o que é, quanto a mim, já o disse à Sra. Ministra da Justiça, uma falha grave. Porquê? Porque podia ser um acréscimo importante, uma mais-valia importante na investigação? Essencialmente porque quando o juiz diz, e diz bem, que devem ser usados todos os meios para se apurar a verdade, exatamente, não é? Este meio que é validado cientificamente não é utilizado em Portugal e eu não percebo porquê. E foi com esse propósito que eu apresentei à Sra. Ministra da Justiça uma proposta que vai ser incluída na próxima revisão do processo do Código Penal para que tal seja possível. Portanto, ela foi sensível à vossa proposta? Foi muito sensível e respondeu de uma forma assertiva, prática e rápida, o que não costuma acontecer. Dr. António Pinto Pereira, isto vai gerar polémica. Usar um método destes, quando, por exemplo, o detector de mentiras, que nós chamamos de detector de mentiras, não é? Também tem alguma polémica, ainda por cima é usado muitas vezes em programas de televisão, como forma de entretenimento. Este método a ser introduzido como instrumento vai gerar vozes a favor e vozes contra. O nosso sistema, que eu julgo que é desequilibrado, assenta essencialmente na proteção, na garantia do bandido, do arguido. A vítima fica menosprezada no equilíbrio de poderes, no cenário de armamento que o Código de Processo Penal dispõe,
há aqui um desequilíbrio manifesto em que a proteção é efetivamente dada ao arguido. Pode intervir as vezes que quiser no decurso do julgamento, tem ao seu dispor vias processuais, incidentes, recursos, e tem um direito quase sacramental, que é o direito ao silêncio e o direito a mentir. Pode dizer o que quiser em julgamento, pode mentir, pode falar a verdade, as testemunhas estão juramentadas, os assistentes estão sob juramento, o arguido não presta juramento, tem direito ao silêncio e pode mentir em julgamento. O que quer dizer que, podendo mentir em julgamento, não pode nunca ser obrigado, no atual quadro legal, a sujeitar-se a uma medida desta natureza. É um meio de obtenção de prova que não me parece, parece-me muito correto, cientificamente até rigoroso, e fazia sentido no nosso sistema. Eu devo dizer o seguinte, quando lemos os acórdãos dos Tribunais da Relação e do Supremo, verificamos com muita assertividade os juízes dizerem mais do que aquilo que é dito em julgamento, conta é a maneira como as pessoas dizem as coisas, aquilo que não é dito, as expressões faciais, as hesitações, a expressão corporal, a linguagem, os sinais que as pessoas transmitem e que o juiz tem que saber fazer essa leitura em julgamento. Mas não estamos a obrigar a pessoa a fazer isso. Mas, no fundo, isto seria uma forma mais científica de validar essas impressões que o juiz já vai tendo durante o julgamento, Isso parece-me corretíssimo. E até do ponto de vista da testemunha, do ponto de vista até da vítima. Eu estou-me aqui a recordar um processo da Casa Pia, as crianças, os menores, foram permanentemente chamados de mentirosos, que eram testemunhas fantasiosas, que tinham um depoimento completamente imaginário. Quer dizer, eles próprios podiam dizer assim, olha, eu gostava de meter um meio processual desta natureza para eliminar dúvidas, para dissipar qualquer dúvida. Mas imagine que alguém põe em causa a palavra do próprio arguido que diz, eu não fiz. E diz, não, o senhor fez desta maneira, disse, não fiz. E gostava de me submeter voluntariamente a um sistema desta natureza para comprovar em tribunal que eu não fiz, que eu não pratiquei este ato. Isso é diferente. Se voluntariamente o próprio arguido se quiser submeter a um meio de prova desta natureza, não vejo qualquer impedimento. Quer dizer, com uma pequena alteração legislativa... Mas como é que o juiz vai considerar será valorizado como uma prova pericial, um meio de obtenção de prova de natureza pericial. Que devo dizer o seguinte, a prova pericial não condiciona a liberdade do julgador. Quer dizer, a livre convicção do julgador é feita em torno de um circunstancialismo muito vasto, que tem a ver com a produção de prova testemunhal, documental, pericial, e depois o juiz retira as suas conclusões. A livre convicção do julgador, em ordem à obtenção da descoberta da verdade material, é fruto de tudo aquilo que foi produzido em audiência, não é só do que foi dito por este ou por aquele. E muitas vezes nem conta o que foi dito pelo arguido. E por essa razão não vejo que não possa haver uma pequena alteração processual por forma a permitir, e essa sem grande dificuldade, sem grande complexidade, sem grande discussão, sem grande querela, no sentido de, se o arguido quiser, ou até a vítima ou ofendido, submeter-se a um sistema desta natureza como meio de obtenção de prova, não me parece. Parece-me perfeitamente razoável e até muito válido de acordo com o nosso sistema. Agora, obrigar o arguido, pelo menos na atual fase de evolução do sistema em que nos encontramos, a submeter-se obrigado a um sistema desta natureza, isso não vejo que seja possível nos próximos tempos. Agora vamos à questão prática. Como é que funciona este método? Isto tem uma fórmula científica, não é? Tem etapas que têm que ser cumpridas. Claro. O que é que acontece? Aconteceu, imagino que já está em prática esta análise. Aconteceu um crime. Sim. Temos um suspeito. O que é que acontece a seguir? Nós, aquilo que propomos é a gravação em vídeo de um interrogatório ou de uma inquirição. Após essa gravação, fazemos a análise científica através dos marcadores da expressão facial. E esses marcadores... Esse interrogatório tem que ser o primeiro? É importante que seja o primeiro interrogatório? Não quer dizer que seja exclusivamente esse o primeiro, mas é essencial que seja esse. Isto é, porque o primeiro interrogatório implica que a pessoa ainda está a viver muito de perto e psicologicamente falando toda a situação. E depois, com essa gravação, vamos anotar aquilo que não é dito, nomeadamente a paralinguagem, isto é, as pausas, a forma de olhar, que é muito importante, para detectar incongruências emocionais. É assim que eu chamo, eu não chamo mentiras no sentido que as pessoas chamam. Chamo incongruências emocionais por uma razão simples, porque se trata de facto de uma incongruência entre aquilo que é dito e aquilo que a pessoa quer passar e não é isso que quer passar, isto é... Portanto, pode haver uma incongruência entre a palavra proferida e a expressão do nosso Por exemplo, rosto. esse é um aspecto. Outro aspecto é, eu tento disfarçar uma determinada emoção, aquilo que vi, senti e que fiz, através da própria expressão facial. Isto é,
dizendo eu não fiz isto, mas a expressão está a dizer que fez. Porque, como sabe, o cérebro humano não permite que nós consigamos apresentar duas emoções ao mesmo tempo na face. E num quarto de segundo nós conseguimos detectar isso, quando uma pessoa está a tentar dizer uma coisa e ocultar a outra. Mas os sinais importantes para si, que analisa estes rostos e que faz este estudo, são para lá daqueles sinais que para nós são óbvios, ou seja, o maxilar um pouco mais, o maxilar inferior um pouco mais preso, o suor no rosto. Há outros sinais que para os meus olhos não são detectáveis, mas que na sua análise são fundamentais. São, como, nomeadamente, por exemplo, a microexpressão, que acontece num quarto de segundo, por exemplo, isto. Um tique qualquer repentino. Sim, nomeadamente o movimento orbicular do olho, que sucede quase sempre numa situação de incongruência emocional. Isto é, quando a pessoa está a tentar passar uma mensagem que não corresponde à verdade, invariavelmente o orbicular do olho, quer do esquerdo, quer do direito, acaba por se contrair involuntariamente. É dos poucos, há mais, mas é dos poucos músculos que nós não conseguimos controlar voluntariamente numa situação dessa. Mas alguém que, não tendo cometido um crime, está a ser sujeito a um inquérito, que sabe que é sobre um crime, não está naturalmente muito tenso? Nós avaliamos essas situações todas. Como é que conseguem separar? Não temos uma escala de intensidade. Como sabe, quando avaliamos uma expressão facial, nós temos de avaliar a intensidade, a frequência e também aquilo que nós chamamos a trajetória do movimento facial. Vou dar-lhe um exemplo. Quando avaliamos a contração destes dois músculos, o zigomático maior e o zigomático menor, que são essenciais para que possamos apresentar a expressão de um sorriso, por exemplo, temos de avaliar o início, o desenvolvimento do músculo e a parte final desse músculo, desse desenvolvimento. Portanto, existe uma avaliação técnica e científica da expressão facial. Um outro aspecto que é importante também dizer-lhe, quanto à obrigatoriedade ou não de se submeter. Eu julgo que nesta altura o mais importante é que as pessoas, nomeadamente do sistema judiciário, estejam disponíveis e abertos a esta discussão. O próprio sindicato dos magistrados do Ministério Público já demonstrou interesse e vontade e apresentou essa proposta à Sra. Ministra, que vai no mesmo sentido daquela proposta que eu apresentei. Ou seja, faz sentido, claro que faz sentido. É científico que deve ser utilizado. E é verdade também o que disse aqui o doutor, sim, quando referiu à questão dos acórdãos. Eu verifiquei vários acórdãos, nomeadamente no Tribunal da Relação, os quais referem explicitamente essa situação da linguagem não verbal, principalmente da articulação entre a voz e a expressão facial. E, essencialmente, na expressão facial, dizem diversas vezes que é importante e repararam que há incongruências entre aquilo que é dito pela pessoa e aquilo que não é dito pela pessoa. E que, automaticamente, sabem que a pessoa está a ser incongruente, ou seja, está a mentir. Só que não conseguem utilizar esse método porque, de facto, através da filmagem não é permitido em Portugal. Pode ser considerado anticonstitucional este método ou não? É só por causa da questão da obrigatoriedade da submissão do arguido a este meio de prova, só por isso. Porque o arguido aqui é a entidade protegida no sistema processual penal. Doutor, mas pode ficar em silêncio, o arguido pode ficar em silêncio. Pode ficar em silêncio e pode mentir. Nós detectamos isso também. Conseguem detectar... Não por uma razão muito simples. Há um caso concreto, que eu posso falar-lhe sobre isso, um caso concreto que ocorre com uma pessoa que está a ser julgada neste momento, ou vai ser julgada nos Estados Unidos, e que, de facto, não tem expressão do ponto de vista muscular, mas tem uma expressão do ponto de vista ocular. E, portanto, a posição da cabeça e a posição dos olhos são importantes para detectar a capacidade ou não de estar, por exemplo, com medo, estar numa situação de incongruência emocional, porque sabe que fez e disse que não fez. Por exemplo, embora os sistemas sejam diferentes, o sistema português do sistema norte-americano, dizer eu não sou culpado. E por conseguinte nós conseguimos detectar essas situações. Isto conseguimos detectar muito usado nos Estados Unidos. Sim, e também em Inglaterra para Scotland Yard. Isso que está a dizer é muito interessante, porque
o arguido, mesmo aquele que recorre ao direito ao silêncio e que não fala durante o julgamento, vai ter manifestações. Claro. Muitas vezes, quando dizem qualquer coisa contra ele, tem manifestações. Quando dizem qualquer coisa que o for, quer dizer, tem reações. Claro. Mas há inconstitucionalidade no São sistema. micro-reações. Micro-reações. Mas podem ter uma leitura e uma análise. E nós fazemos essa leitura numa sala de audiências. Nós conseguimos perceber que ele está a ser atingido por aquilo que está a ser dito. E ele tem essas reações que são visíveis aos olhos de todos na sala de julgamento. Mas há aqui uma inconstitucionalidade em relação ao atual sistema, porque o sistema anglo-saxónico, que caracteriza o sistema americano e o sistema britânico, tem uma matriz completamente distinta da matriz portuguesa, que é romano-germânica, do direito. Portanto, temos aqui uma família diferente. Não quer dizer que isto não seja objeto de uma correção processual. Não estou a dizer que não faça sentido numa evolução das coisas. Eu digo que imediatamente fazia sentido se eu, como arguido, quiser demonstrar que estou a dizer a verdade, quero submeter-me a este sistema. E quero que seja aceito em tribunal. Parece-me perfeitamente legítimo e corretíssimo. Tal como a vítima, como disse. Agora, não sei se será já dado o passo seguinte, que é obrigar o arguido a submeter-se a este sistema, como acontece nos Estados Unidos. Nós vamos analisar casos concretos e eu penso que o professor Freitas Magalhães já começou aqui a falar-me de um caso que é um daqueles que vamos analisar, de um português que vai ser julgado nos Estados Unidos, mas diga-me se eu estou a dizer a verdade ou não a quem está lá em casa. Se ligar o 760, 300, 600, só podem ter bom resultado, porque 1.000 euros são garantidos e 23 mil euros é o que está no jackpot. Portanto, ligo muitas vezes, eu dou bons conselhos, vai olhando para a minha cara, eu dou bons conselhos, ligo muitas vezes o 760, 300, 600, que é para no final do Querida Júlia falar comigo, hoje não é a querida Júlia, é a Ana, seja querida ou não querida, isso é da sua opinião, mas vai falar comigo e vou-lhe dar dinheirinho. Disse ou não disse verdade? É verdade. É um aplauso para mim! Muito bem, este assunto é sério, é muito interessante, é um progresso da ciência ao serviço da justiça, é muito usado nos Estados Unidos para julgar suspeitos de crime. Em Portugal não é usado, mas percebe-se a utilidade que pode ter. Agora vamos usar aqui alguns exemplos para o professor Freitas Magalhães olhar para eles e dizer-nos exatamente, não é como o Daniel Oliveira diz o que é que dizem os seus olhos, mas é o que é que podem dizer estes rostos e preciso também da ajuda do Dr. António Pinto Pereira. Vamos começar então pelo primeiro caso, que eu penso que era aquele que estava a falar, é do Renato Seabra. Sim, sim. Estamos aqui atrás de nós a ver a fotografia do Renato Seabra e há uma questão que para mim... eu lembro-me quando o Renato apareceu a primeira vez junto do juiz, isto foi a primeira imagem a seguir ao crime, eu lembro que as pessoas falaram de um rosto muito caído, quase sem expressão. Que assume a culpa, não é? Mas ele também estava com muitos medicamentos, digamos, estava muito drogado com fármacos. Assume essa responsabilidade pelo que fez, isso é óbvio, na pouca expressão que apresenta. É de facto uma expressão típica que nós estudamos na área, por exemplo, da psicopatia. Geralmente o psicopata não utiliza muito a expressão facial para comunicar. E também, usualmente, é classificado como frio, metódico, organizado e não muito expressivo. São características na área da psicopatia. Mas isto é uma expressão de tensão. Todavia, aqui existem algumas variáveis que é importante analisar. Em primeiro lugar, nota-se, de facto, isto é evidente, o medo da pessoa de estar onde está, que é perfeitamente natural. Estamos a ver aqui algumas imagens já de outra audiência. É perfeitamente natural, até porque há aqui uma outra variável que tem a ver com a própria língua, que interfere, ou seja, há determinadas circunstâncias que ele pode não aferir, ou seja, não entender. Não está a apreender porque Exatamente. Não compreende a língua. Sim, mas nas seguintes sessões há uma indicação, e nós conseguimos verificar isso, há uma indicação clara de alguém, pode ter sido do seu próprio advogado, no sentido de ele não exteriorizar muito determinadas expressões
Até porque o advogado sabe que nos Estados Unidos as instâncias judiciárias utilizam essa análise para provar ou não. Pode ser usado contra Exatamente. E, portanto, nesta situação, mais importante que propriamente a expressão do rosto do Renato Seabra, o que está em causa aqui é o seu olhar. E o olhar da ausência. E nós, não, mas por exemplo, tem situações de medríase que nós conseguimos detectar, que é uma dilatação da pupila, por exemplo. Nós verificamos através da análise de frames, ou seja, a análise de milímetro a milímetro, ou seja, milésimos de segundo a milésimos de segundo, nós conseguimos verificar essa situação. Outra situação tem a ver com os movimentos da cabeça e os movimentos dos olhos para a direita e para a esquerda. Nós apresentamos nos Estados Unidos um estudo sobre isso e, de facto, o olhar evasivo que ele aparece aqui muitas vezes indica aquilo que nós chamamos de incongruência emocional, isto é, ele tenta controlar-se numa situação que sabe que... Está fora do seu controle. Exatamente. Muito bem. Doutor António Pinto Pereira, quer acrescentar alguma coisa do ponto de vista jurídico a esta questão? Não. Esta análise feita agora, se estivesse a acontecer em julgamento, era Não, isto tem que importante, ser objeto de um relatório peso? técnico, não é? Sim, eu julgo que tinha que se fazer um trabalho um bocadinho mais exaustivo. Claro, Quer dizer, claro. só olhando aqui para a pessoa, olha que está com o ar fechado, ou com o olho aberto, ou Exatamente. olha para a esquerda Mas ou para à a medida direita. que foi não é ouvindo capaz, não. esta análise, foi olhando de outra maneira para o rosto deste rapaz e sentindo a correspondência... Ana, o que eu acho é que nós já discutimos esse assunto, o soro da verdade, o detector de mentiras, enfim, várias pessoas conseguem passar com facilidade no detector de mentiras, por exemplo. Isto aqui é um estudo, estamos a falar de um trabalho com um caráter um bocadinho mais científico e que há de resultar num relatório pericial final, Claro. que há de ser o resultado final da análise que foi feita da situação e nunca poderia ser tomado unicamente como elemento única de condenação prova, ou de absolvição em sede de julgamento. É mais um elemento que pode levar à convicção do julgador neste ou naquele sentido. Agora, isto é uma análise apenas só de divulgação, não é? De análise. Mas chama-nos aqui a atenção para alguns pontos que, se calhar, aos nossos olhos... Nomeadamente a medríase está, e a miose. Completamente despercebido. Vamos a mais um rosto que de uma mulher que para nós está destroçada, está triste, mas que quase nunca vimos correr uma lágrima. A Kate McCann, mãe da Madeleine McCann, que desapareceu no Algarve há alguns anos, e mulher que criou nos portugueses muitas interrogações, sobretudo nas mulheres que são mães. Ou seja, porque é que aquela mulher não estava quebrada a chorar à frente das câmaras, onde esteve tão exposta, depois de desaparecer a filha dela? Portanto, é um rosto enigmático. Sim, é um rosto enigmático para quem não terá a possibilidade de observar para além da face, não é? Eu costumo dizer que os olhos, e tenho algumas dúvidas que assim seja, que os olhos sejam o espelho da alma. Não tenho dúvidas que os olhos são de facto o espelho do cérebro, até porque através do nervo óptico, que está ligado diretamente à capacidade cerebral, nós conseguimos detectar essa situação. Em relação a este caso em concreto, e que eu estudei durante algum tempo, e essa foi a grande virtude, porque estabeleci comparações em várias situações em que apareceu quer a mãe, quer o pai. Eu, na altura, solicitaram-me essa opinião, e eu dei a minha opinião dizendo que há incongruências emocionais, quer da parte da mãe, quer da parte do pai. E não só a nível da expressão facial, mesmo da comunicação não verbal, em determinadas entrevistas, para além da questão da tensão e da ansiedade, eu notei incongruências emocionais, nomeadamente através de movimentos das próprias mãos, essencialmente quando lhe foi dirigida uma pergunta muito em concreto, quando lhes foi solicitada a opinião sobre se administravam ou não alguma medicação à criança para ela dormir. E quando lhe foi feita essa pergunta, houve claramente, através da análise da expressão facial e da análise da comunicação não verbal, incongruências emocionais. Ou seja, eles não foram totalmente verdadeiros quando afirmaram isso. Portanto, mas isso é público, eu disse isso em 2007. Na sua análise, estes pais estão a esconder alguma coisa? Estão a esconder. Se não dizem a verdade é porque estão a esconder. Isso pode avaliar-se em concreto, e eu já o disse em 2007.
Portanto, não vou agora, como eu costumo dizer, estar a dizer o contrário que disse em 2007. É verdade, há incongruências emocionais em diversas entrevistas que deram, e isso devia ser objeto de uma análise para que os próprios pais, perante determinadas observações, se pudessem explicar, porque até podiam ter entendido mal a pergunta ou outra situação. Agora, naquele momento em concreto, não só nesse, também há outros, mas naquele momento em concreto é visível que há incongruências emocionais. E o facto, para nós, cidadãos comuns, que olhamos e vimos tantas notícias e vimos tantas vezes o rosto destes pais, e fez-nos alguma impressão que aquela mãe mostrasse alguma tensão, mas não chorasse, provavelmente, se calhar... Pode chorar em privado. Pode chorar em privado, mas eu lembro-me que isso era uma questão, e as senhoras com certeza se lembram disso, a maior parte delas são mães. Se fosse a nós que acontecesse, estávamos lavadas em lágrimas. Sim, falou-se na questão cultural. Tem a ver com a cultura? Não, a cultura é uma variável mudadora da expressão da emoção, de facto. Mas numa situação limite, como é o caso, o que é comum, o que é padrão do comportamento humano numa situação destas, de facto, é, para além de evidenciar o choro, é também evidenciar um rosto, uma expressão de uma tristeza profunda. E, de facto, isso não se via, do ponto de vista do senso comum, no rosto da mãe da criança. Mas conseguia ver-se, de facto, algumas incongruências no sentido de quando falava e quando, essencialmente, também queria ocultar determinada situação para não dar a entender que sabia e não queria que as pessoas soubessem aquilo que ela, de facto, sabia. Não é? Isso acontecia muitas vezes. Quer fazer alguma observação? Não, em termos científicos, não tenho nada a acrescentar esta explicação muito profunda que foi feita. Agora, da minha experiência, já tenho patrocinado várias situações de pais que perdem filhos, e devo dizer-lhe que não há drama maior do que esse. Não há maior drama do que um pai e uma mãe perderem um filho, porque essa é uma lei contrária à da natureza. A lei da natureza está à espera que os pais morram primeiro. Portanto, quer dizer, situações de cortes abruptos de vida, especialmente de crianças, de menores, de pessoas com pouca idade, são coisas violentíssimas, não tem explicação. E daquilo que eu tenho visto profissionalmente, o que eu assisto é pais talvez às vezes um bocadinho mais fortes, um bocadinho mais, conseguem fazer uma gestão mais racional das emoções, mas mães que não falam, ou estão permanentemente a chorar. Não têm outra atitude possível. Aqui o que é que eu posso salientar, sem estar a fazer observações sobre este processo em concreto, são duas coisas. Primeiro, a frieza que os pais manifestaram desde sempre, e uma necessidade de darem explicações a todo momento. Sempre que alguém diz qualquer coisa contra eles, lá vem dar uma explicação. E eu não vejo isso como um padrão comum. As mães que perdem filhos, enfim, sem qualquer contributo para essa perda, evidentemente, não têm necessidade de dar explicações, não dão explicações, procuram fugir do assunto, tanto quanto possível, estão à espera que um dia haja um julgamento para voltarem a falar nesse dia, não querem até lá falar mais no assunto, nem dar entrevistas. Abrir a ferida, não é? É abrir a ferida permanentemente. E isso contrasta brutalmente com aquilo que é paradigmático neste caso. Deixe-me fazer aqui uma pequena pausa, já sabem porquê, porque tenho que dizer que o 760... 300, 600, olha que é verdade, está validado aqui pelo professor Freitas Magalhães, que eu digo a verdade, vale mesmo a pena ligar o 760, 300, 600, temos 23 mil euros no jackpot, 1000 euros são garantidos e eu hoje quero dar mais dinheiro do que dei ontem e provavelmente o jackpot, portanto ligo o 760, 300, 600. Diga, ia acrescentar alguma coisa ao que estava a ser dito? Não, ia só apenas sublinhar o valor do choro. Recentemente, uma criança foi encontrada por causa do choro. Como sabe, o choro e o sorriso, a par da amamentação, são organizadores do psiquismo humano. Ou seja, e é importante que a linguagem não verbal seja avaliada e tenha o valor científico que, de facto, merece. Está a falar do bebê vítima de um acidente com a mãe, a mãe faleceu e o bebê... Foi pelo choro. E as mães reconhecem os choros dos filhos, sabem distinguir o timbre de cada exatamente, quando têm a fome, não é? Portanto, é uma linguagem dos bebés. Sim, o sorriso, por exemplo,
A criança, o bebê, vai passando por diversos estádios do sorriso humano e sabe que, sorrindo de uma determinada forma, vai ter recompensas interpessoais, ou seja, consegue estabelecer-se algo com... Nas últimas semanas surgiu uma figura que deixou os portugueses algo perturbados, porque os crimes aconteceram há 20 anos e agora alguém vem dizer que é o famoso, o mítico estripador de Lisboa. Chama-se José Guedes. É alguém, é uma figura que todos tentamos perceber que verdade ou que mentira é que está a dizer. Nós temos também as imagens do José Guedes, supostamente o estripador de Lisboa. Eu gostava de ter a sua análise sobre esta figura que com certeza não lhe passou despercebida e que já olhou para ele com os seus olhos científicos e com este método. Eu para já não estou a ver a imagem, mas eu conheço as imagens. Eu devo dizer também que é importante que observar imagens é muito diferente de observar os vídeos, ou seja... Os vídeos dão-vos mais informação? Dão por causa da questão do movimento e dos tais frames que eu disse que são objeto de análise. É óbvio que aqui também há incongruências emocionais, do ponto de vista dos argumentos que são apresentados, porque... a ideia de dizer que eu cometi determinados crimes não é consentânea com determinadas expressões. Ponto 1. Ponto 2, as expressões que apresenta do ponto de vista da entrevista que concedeu não coincidem, por exemplo, com a parte verbal. Isto é, há incongruências emocionais, o que significa que a pessoa em causa não está a ser congruente, não está a ser verdadeiro. Ele está a mentir e não cometeu esses crimes? Os vestígios indicam essa situação e isto implica uma outra análise. Há pessoas que assumem crimes por outras pessoas e há pessoas que, por vezes, tentam viver personagens, tentam viver... E uma fantasia para a sua própria vida. Só que, conforme eu lhe disse inicialmente, ninguém consegue mentir através do rosto. E o pecado maior que esta pessoa cometeu foi dar o rosto. Ou seja, ao apresentar o rosto à opinião, revelou aquilo que não é. Quero que analise um último caso, também polémico, o caso de Duarte Lima. Temos as imagens, com certeza também já viu algumas entrevistas. Não, eu vi as entrevistas já há um movimento. Eu aqui posso dizer-lhe claramente, houve um movimento numa entrevista que eu vi, e foi a única que eu vi até o momento. As imagens não são tão elucidativas, porque são imagens anteriores à situação. Mas há uma entrevista que a pessoa em causa dá, em que tem um movimento ao nível do orbicular do olho esquerdo, quando lhe é perguntado, nomeadamente, se sabe mais alguma coisa sobre o que ocorreu, etc, etc. E, nesse particular, a pessoa em causa é incongruente, ou seja, sabe mais daquilo que disse na entrevista. Dr. António Pinto Pereira, um último comentário. Eu estava a lembrar do seguinte, há um jurista italiano muito conhecido, que é Carlo Lombroso, que define, enfim, no século passado, para trás do século passado, que definia o perfil do criminoso. Dizia que tinha que ter uma mandíbula mais saliente, tinha que ter uma má formação do crânio, tinha que ter, eventualmente, um olhar enviesado, podia ter uma cicatriz, podia ter qualquer deficiência física, isso era sinal de que era criminoso. E durante muito tempo o sistema jurídico-penal manteve estes padrões. Se ele tiver um olhar de criminoso, é criminoso. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e sabemos que tem mesmo ar de criminoso. Em alguns processos quase... Temos esses estereótipos, essas percepções na nossa cabeça. Eu julgo que aquilo que foi dito aqui tem imensa valia. Válidos. Num conjunto cientificamente elaborado. Muito obrigada aos dois. Eu disse a verdade, o jogo da glória é para ganhar dinheiro e vamos agora jogá-lo. Obrigada.